Antes de iniciar este vídeo, peço a todos que assistam até o final, para que depois tomarem as suas conclusões, pois tenho muitas provas que comprovam que David Warren não é quem vocês imaginam que ele seja. Para quem não conhece, David Warren, ele é um suposto profeta que nasceu no Quênia. Ele está levando multidões após si, inclusive crentes e pastores evangélicos, devido aos grandes sinais e prodígios que ele está fazendo. Lembre-se que os magos do Egito conseguiram imitar vários sinais que Moisés realizou, quando Deus mandou as 10 pragas no Egito. Se estes magos estivessem vivos nos dias de hoje, eles seriam aclamados como grandes profetas ou até mesmo como deuses. Os magos se foram, porém, quem os usou com sinais ainda está no mundo enganando. Um homem que teve um chamado um tanto esquisito, ele afirma que não pertencia a nenhuma igreja ou religião, mas, de repente, Deus começou a visitá-lo e logo em seguida já estava visitando o trono do Pai, sem ao menos ter os seus pecados purificados com o sangue de Jesus. Ele afirma que logo no início ele foi arrebatado até o céu, onde está a Arca da Aliança, e lá viu Daniel, Elias e Moisés. Em seguida ele diz que Deus falou para ele que agora já tinha o 4º profeta. Vejam que João Batista, o último profeta, e tantos outros grandes profetas foram excluídos dessa lista, para dar lugar a David Warren. Não é muito estranho isso? Somente 3 vezes que o Pai falou no Novo Testamento, e em todas elas foi diretamente com Jesus, mas jamais falou com uma pessoa como falava no tempo da lei. Numa delas falou: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi." Marcos 9:7. Aqui está bem claro, é ao Filho que devemos ouvir nestes últimos dias. A Bíblia fala de um único profeta que viria nos tempos finais, com poderes semelhantes aos dos antigos profetas, para preparar o caminho do anticristo. E este é o falso profeta. Ele virá fazendo muitos milagres e sinais grandiosos e coisas espantosas, para que todos creiam no anticristo como sendo o Messias. E ele vai levar o mundo a adorar a besta e a receberem a sua marca. Vai chegar um dia que ele irá fazer até fogo descer do céu, como fez Elias. Se hoje já estão chamando ele de Elias, imagina quando ele fazer fogo descer do céu, como está escrito. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Apocalipse 13, verso 11 ao 14. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 ao 11, está escrito: "A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira." Jesus nos advertiu que o falso profeta irá fazer tão grandes sinais e milagres que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mateus 24, 24. Não se engane, o falso profeta virá como profeta de Deus, para enganar, se possível, até os escolhidos do Senhor. Infelizmente, as pessoas deixam de acreditar na Bíblia para crer em falsos profetas só por causa de sinais e curas. É por isso que Deus vai permitir o engano, para que essas pessoas acreditem nos sinais do diabo e sejam condenadas, porque rejeitaram o amor e a verdade que é Jesus Cristo. Não podemos ser levados por sinais e milagres. Temos que mensurar um homem de Deus através do seu ensino, se está de acordo com a palavra de Deus. Somente através do conhecimento das Escrituras é que conheceremos o que é falso e o que é verdadeiro.
Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8,32. Isaías 5,13 diz: "O meu povo é levado cativo por falta de entendimento." Em Mateus 22,29 diz: "Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus." Antes de tudo, quero afirmar a todos que não somos judeus, nós somos igreja, a noiva do Cordeiro. E como igreja, nós não aguardamos a chegada de nenhum Messias, como os judeus e outras religiões, pois Jesus já veio como Messias em sua primeira vinda. Agora, ele virá nas nuvens para receber a sua noiva, a igreja. Portanto, ele não precisará de ninguém para preparar o seu caminho nas nuvens. Afirmando novamente, somente os judeus e as falsas religiões do mundo é que aguardam a vinda de um Messias. E esse Messias, como todos nós já sabemos, é o Anticristo, que já está no mundo, aguardando o momento para se manifestar. David Warr anuncia a chegada de um Messias, que não é Jesus como muitos pensam. E estarei provando através da Bíblia e também através de seus próprios ensinos, que David Warr não é um profeta de Deus, mas sim o falso profeta que viria para preparar o caminho do Anticristo. Se você crê que David Warr é realmente um verdadeiro profeta, você está fazendo de Jesus um mentiroso. Saiba o porquê. Pois os seus ensinamentos são totalmente contraditórios ao que Jesus ensinou. Ou você crê em David Warr, ou você crê em Jesus. É impossível crer nos dois como sendo verdadeiros. Como Jesus havia dito que o falso profeta iria enganar, se possível, até os escolhidos, eu também estava crendo que este homem era um profeta de Deus. Eu estava encantado com os sinais que ele faz. Tanto que planejei uma viagem para conhecê-lo quando esteve aqui no Brasil, na cidade de Campo Grande. Porém, o Senhor Jesus não me permitiu ir. Só mais tarde fui entender o porquê. Certa noite eu estava orando, quando o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, me disse que David Warr é o falso profeta predito em Apocalipse. Confesso que fiquei chocado com esta revelação. Quando foi no dia 25/4/2017, eu estava orando novamente, quando o Senhor me falou para fazer este vídeo, para alertar a muitos escolhidos que estão sendo enganados por este falso profeta. Estarei agora, através da Bíblia Sagrada, provando que David Warr é o falso profeta prometido. David Warr diz ser o Elias prometido, conforme Malaquias 4:5. Porém Jesus disse: "É este o Elias que havia de vir." Mateus 11:14, parte B, se referindo a João Batista. Disse ainda Jesus: "Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram com ele, como está escrito." Marcos 9:13. E agora, quem está mentindo? Jesus ou David Warr? David Warr diz ser o enviado de Deus para preparar o caminho do Messias. Isaías 40:3. Mas assim está escrito em Marcos 1:2-4. Como está escrito no profeta Isaías: "Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas." Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Percebam que a Bíblia é bem clara. Ela está falando de João Batista e não de David Warr. E agora, quem está mentindo? A Bíblia Sagrada ou David Warr? David Warr diz ser a voz do que clama no deserto, Isaías 40:3.
Porém, João Batista afirmou: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João 1:23. E agora, quem está mentindo? João Batista ou David Warren? David Warren diz que já viu Deus várias vezes e que anda com ele. Porém, Deus afirma: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33:20. Se não podemos ver a face de Deus, quanto mais andar com ele? E agora, quem está mentindo? Deus ou David Warren? Ele prega contra o dízimo e as ofertas, que são mandamentos de Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Malaquias 3, 8 e 9. Portanto, David Warren jamais poderá ser um homem de Deus, pois além de ser um ladrão, ele também faz com que os seus seguidores se tornem ladrões e amaldiçoados por Deus. Mas talvez você possa dizer: mas isso era no tempo da lei. Ah, é? Então me explica por que Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22:21. Isso ele estava se referindo a dinheiro. Para quem não sabe, Judas era o tesoureiro de Jesus. Então ele recolhia ofertas. David Warren prega contra dízimos e ofertas, porém só anda de aviões e carros de luxo. De onde vem esse dinheiro? Isso é pura hipocrisia. Diz uma coisa, mas vive outra. E eu pergunto, quem está mentindo? Deus e Jesus ou David Warren? David Warren é aclamado como o grande profeta do Senhor, e ele adora esse título. Porém, Jesus disse: O que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Lucas 16:15, parte B. David Warren recebe adoração das pessoas e de modo algum os repreende. Na Bíblia toda não há sequer um homem de Deus aceitando adoração, com exceção de Jesus, que é o Filho de Deus. Pedro repreendeu Cornélio por querer adorá-lo. Atos 10:26. Um anjo de Deus repreendeu João por tentar adorá-lo. Apocalipse 22, 8 e 9. Devemos prostrar e adorar somente a Deus e a Jesus. Eu sou Jeová, este é o meu nome, a minha glória não a darei a outrem. Isaías 42, 8. Herodes foi morto e comido de bichos porque usurpou a glória de Deus. Atos 12, 19 ao 23. Lúcifer foi banido do céu e transformado em demônio porque tentou usurpar a glória de Deus. Isaías 14, verso 12 ao 15. Não pense que este falso profeta ficará impune de sua blasfêmia, mas Jesus vai tolerá-lo até que se cumpra as Escrituras. Então, o próprio Jesus irá lançá-lo vivo no ardente lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19, 20. Qualquer que ousar dizer que o Pai falou diretamente com ele nessa dispensação se constitui um mentiroso. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1, verso 1 e 2. Se Deus quiser falar com qualquer um nessa dispensação, Ele falará através de Jesus e do Espírito Santo, mas nunca diretamente com a pessoa. Se alguém disser que falou com o Pai e que o Pai falou com ele, cometeu o pecado de blasfêmia.
Ainda que este suposto profeta fale algumas verdades e faça muitos sinais, mas é só para enganar os desatentos. Todavia, as suas mensagens o condenam, pois estão repletas de heresias, falsidades, hipocrisia, idolatria, soberbas e blasfêmias. Mas assim como Jesus precisou de um profeta, João Batista, para preparar o seu caminho, também o anticristo precisará de um profeta para preparar o seu caminho. E David Warren já está fazendo este trabalho. E ele já está preparando as nações, e principalmente Israel, para receberem o anticristo, para que as profecias se cumpram. Deixo aqui uma observação. Jesus não virá para Israel em sua segunda vinda, mas somente para a sua igreja. Se Jesus não vem para Israel, por que o interesse desse profeta em preparar Israel para receber o Messias? Se Israel terá que passar pela grande tribulação, como está escrito, como o Pai estaria avisando Israel para aceitar o Messias, contradizendo o que Jesus falou? Eu vim em nome de meu Pai, e não me reaceitais. Se outro vier em seu próprio nome, no caso o anticristo, a este aceitarei. João 5:43. Engana-se quem pensa que David Warren prega santidade e arrependimento. Santidade é viver para Jesus e ser completamente separado do mundo, conforme Tiago 4:4 e 1 João 2:15. Vejam o que é santidade para David Warren e o seu Deus. Em um vídeo de 22 de abril de 2017, ele diz: Eu vi que as mulheres haviam cobrido seus cabelos totalmente e cobriram todo o seu corpo, até mesmo os seus pés, de forma que você não podia vê-los. Elas estavam vestidas com muita santidade. Repetindo, de forma que você não podiam vê-los. Elas estavam vestidas com muita santidade. Em vários vídeos desse suposto profeta, ele prega santidade através das vestes, contrariando a palavra de Deus. Vejam que, segundo o padrão de santidade que ele prega, somente as muçulmanas serão salvas e não a Igreja de Cristo. E o arrependimento que ele prega não é o arrependimento de voltar para Jesus, como alguns pensam, mas é para voltar-se para Ele, crer somente nele, porque ele acusa todas as igrejas, sem exceção, de estarem em pecados, de adultério e pregando a prosperidade, o que é uma mentira do diabo. Nem todas estão assim. Todos sabemos que o anticristo irá usar os muçulmanos para tocar o terror na terra. Será coincidência esse tipo de santidade para conquistar os muçulmanos? Outra prova incontestável que ele é o falso profeta é o fato dele ser exclusivista, como todas as falsas religiões são. Para ele, só existe salvação através dele. É muita pretensão deste senhor. Neste vídeo de 7 de março de 2017, ele afirma que somente os que derem ouvido a ele é que serão salvos. Vejam, os cristãos que vão entrar na eternidade com Deus, eles estão sendo determinados exatamente agora, enquanto eu falo. Ameaça severamente os que não acreditarem nele, dizendo que estão blasfemando contra o Espírito Santo. Isso só serve para manter os seus seguidores presos e cativos através de pressão psicológica. Nem mesmo o próprio Jesus teve essa pretensão de falar tais palavras acerca dos que não acreditam nele. Para se cumprir a profecia, Israel terá que aceitar o anticristo como sendo o Messias enviado de Deus e firmar uma aliança de 7 anos com o anticristo. Vejam como ele está preparando Israel para receber o anticristo. Mas agora que ele está me focando em Israel, e isso significa que a atenção dele
ou seja, do seu suposto Deus, está se voltando para Israel. Os abalos serão necessários para que Israel aceite o Messias, aceite o Senhor. Veja o que ele está dizendo, que abalos ou guerras irão acontecer em Israel para que recebam o Messias, que na verdade é o Anticristo. Neste vídeo, podemos notar que Israel já está reconhecendo David War como profeta. Assim diz: finalmente a comunidade judaica enviou seu sacerdote-chefe para receber o grande profeta do Deus de Israel, e ele tocou o shofar diante do Senhor, em amplo reconhecimento e anúncio para as nações, que o poderoso profeta de Jeová finalmente está aqui. Veja só, poderoso profeta. Mas como diz o ditado, que a mentira tem pernas curtas, David War se entregou que não anuncia a vinda de Jesus, como muitos imaginam, mas do seu Messias, o Anticristo. Em um vídeo de 11 de março de 2015, ele próprio afirma que não subirá no arrebatamento. É isso mesmo, ele afirma que não subirá no arrebatamento da igreja. E que, após o arrebatamento, ele mudará para Israel, que é onde estará o Anticristo. Veja, eu comecei a empacotar as minhas malas depois que o arrebatamento tinha acontecido. Observe, para onde ele terá que ir após o arrebatamento? Todas as minhas malas e estava me mudando para Israel. Eu estava mudando para Israel quando eles chegaram. Conclusão: João Batista preparou o caminho do Senhor Jesus e depois se encontrou com ele. David War prepara o caminho do Anticristo como Messias e depois irá encontrar-se com ele em Israel para concluir a sua obra. Apresentar o Anticristo para Israel e o mundo, para que ele seja aceito por todos. Todos os santos serão arrebatados no dia do arrebatamento da igreja. Somente ficarão para trás os pecadores que recusarem aceitar a Jesus como seu Salvador. E também o falso profeta e os seus seguidores ficarão para encontrarem com o Anticristo para serem marcados com o sinal da besta. Neste mesmo vídeo, ele recebe a orientação do seu Deus, dizendo que ele não poderá mais falar de Jesus para as pessoas. Vejam, você não pode mais pregar o Evangelho de Jesus, mesmo quando as pessoas se juntarem ao teu redor. Você não pode nem mesmo levantar a mão para cumprimentá-las. Só uma observação: ele não prega nem hoje de forma alguma o Evangelho de Jesus. Isso é uma fachada, somente uma enganação. Se vai ser proibido falar de Jesus por ordem do Anticristo após o arrebatamento, o que este profeta vai fazer na terra depois do arrebatamento? Simples. Ele vai simplesmente apresentar o Anticristo às nações e falar: eis o Messias, o enviado de Deus, que eu vos anunciei que viria. E o mundo simplesmente vai aceitá-lo. O Anticristo está prestes a se revelar ao mundo e principalmente a Israel. Assim que o seu profeta estiver preparado o seu caminho e a igreja for arrebatada, então ele se revelará. Não vou estender este vídeo para não ficar muito extenso. São muitas as suas heresias, mas o que mostrei aqui já é o suficiente para você reconhecer que David War é o falso profeta de Apocalipse 19:20 e que ele está preparando o caminho do Anticristo. Eu louvo e exalto ao Senhor Jesus por ter tirado as vendas dos meus olhos e por ter me capacitado para preparar esta mensagem. Corra para Jesus, Ele te ama, antes que seja tarde demais. Dê ouvidos ao que Jesus diz na Bíblia e não a este enganador. Arrependa-se de todos os seus pecados e aceite-o
como seu Salvador, e ele te livrará da grande tribulação que está vindo à terra. Amém.